E aí galera, beleza? Aqui é Adriano Genini com mais um videocast para o site do Instituto Adriano Genini. O tema de hoje aflige muitos profissionais na área de web e algumas outras áreas também, mas a área de web é uma área que isso acontece com muito mais frequência. São clientes que só querem pagar após ver o layout pronto. Com certeza, alguma ou várias das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora já devem ter passado por isso. E aí? O cliente só quer pagar se ver o layout primeiro, ou seja, ele só quer pagar a primeira parcela ou o projeto, ele só vai dar continuidade ao projeto quando ele vê o primeiro esboço do layout que você vai fazer, para então seguir com o projeto. Isso é um problema porque muitos profissionais não querem trabalhar de graça, porque convenhamos, você vai ter que trabalhar de graça até o cliente aprovar ou não, e se o cliente não aprovar, você trabalhou de graça porque ele não aprovou, você passou aí uma semana, 2 semanas trabalhando, e pior, ele pode pegar a sua ideia, ele pode simplesmente falar que não gostou, pegar a sua ideia, passar para alguém que vai fazer mais barato, por exemplo. Então, aqui vão algumas dicas de quem já passou por isso, e que hoje eu lido com isso com uma facilidade, diga-se de passagem, muito grande, eu não tenho mais esse problema. Primeiro, você pode comentar com o seu cliente que em nenhuma outra situação isso acontece. Por exemplo, você não entra numa concessionária, sai dirigindo o carro e fala, bom, se eu gostar daqui a 15 dias eu venho pagar, se eu não gostar eu devolvo. Isso não existe. Você não faz uma cirurgia e fala, bom, se eu gostar do resultado da cirurgia, eu pago ao plano, à clínica, enfim, se eu não gostar, eu não devolvo o serviço. Isso não existe. Na verdade, algumas coisas só existem na área de informática. Então, você tem formas de mostrar a ele que isso não existe. Só que você não vai chegar simplesmente para ele de forma ignorante e falar, olha, isso não existe, tá? Então você tem que ter um jeito para falar isso. Se ele contra-argumentar, você explicou isso para ele, mas ele vai falar, tá, mas e se mesmo você falando isso, você tem um papo muito bonito, bacana, mas e se eu não gostar? Como é que eu posso pagar por um serviço que eu não gostei? Bom, para isso existem técnicas. Então o que é que você vai conversar com o seu cliente? Olha só, primeiro, até hoje isso não aconteceu. Ou seja, eu nunca fiz um site para o cliente bater o pé e falar, não gostei do layout e eu quero que você me devolva o dinheiro. Isso não aconteceu. Mas você pode falar para ele o seguinte, ó, se isso acontecer, a gente garante a devolução do dinheiro. Mas é importante que o senhor saiba, ou que a senhora saiba, que nós temos técnicas, nós somos profissionais, e nós temos técnicas necessárias para que isso não aconteça. Assim como a senhora consegue, ou o senhor, comprar um carro e já escolher o modelo que você quer, a gente consegue através de um briefing, aí a importância do briefing, a gente consegue através de um briefing agradar já no primeiro layout. Uma coisa que você jamais deve fazer, eu condeno isso particularmente falando, é falar que você vai fazer 3 layouts para o cliente. Isso não existe, tá? Se você ainda tem essa prática, deixe de lado, porque se você fizer o melhor layout do mundo, ele ainda tem 2, é como uma lâmpada, você tem 3 desejos, você escolher um, você vai querer os outros 2, é claro, nem que seja para comparar, até porque os outros 2 podem ficar melhor. Então, esqueça essa história de 3 layouts, você vai fazer um layout. Agora, para você conseguir agradar ao cliente, você tem que ter caprichado no briefing. Se você pecar no briefing, é muito provável que você peque no layout e que ele não goste do layout. Quando você faz o briefing e você pede para ele mostrar, por exemplo, 5 sites que ele gosta do visual. Um site que quando ele entra naquele site, aquilo agrada ele visualmente. Quando você receber esses 5 sites, você vai ter o tipo de menu que ele gosta, você vai ter as formas que ele gosta, se ele gosta de curvas, se ele gosta de cantos arredondados, se ele gosta de quadrados, se ele gosta de degradê, se ele gosta de cor sólida, se ele gosta de muitas imagens, de poucas imagens, de nenhuma imagem. Então não tem, para falar a verdade, é quase impossível você não criar um layout que ele não gosta. Você vai conseguir criar um layout que aprove, então você vai ter uma confiança para falar para ele, ó, a gente não trabalha sem receber uma entrada, tá? É uma norma, mas a gente garante que se o layout não for aprovado de primeira, a gente faz os ajustes que forem necessários, mas a gente consegue chegar sempre conseguimos com todos os clientes, e com certeza com vocês não serão diferente. Sempre o cliente vai se sentir seguro e você ainda pode reforçar. Bom, mas se ainda assim
vocês forem os primeiros clientes, se tornarem o primeiro cliente a não gostar, a gente garante que devolve o dinheiro, mas com certeza isso não vai acontecer. Essa é uma forma simples de você resolver e assim você consegue começar a trabalhar sem ficar com o risco de, poxa, mas e se o cliente não gostar e não pagar? E convenhamos, ninguém gosta de trabalhar sem receber. É importante você receber uma parte antes e as outras, dependendo do valor do projeto, você recebe o restante quando estiver pronto ou de acordo com a forma de parcelamento. Mas fica aí uma dica para você saber lidar bem com isso quando o cliente tentar falar que só quer pagar quando o layout estiver pronto, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.